os autores da próxima aula, que está gravada aí, são autores que vão explorar a teoria dos sistemas sociais, vão tentar compreender a sociedade como um sistema com seus subsistemas. Para alguns, esses subsistemas são só dois, são o direito, são a economia e a política, porque eles têm um conceito de sistema mais restrito. Sistema é apenas aquele âmbito da atividade em sociedade que é orientado por uma razão estratégica ou por uma razão instrumental, segundo aquele conceito do Max Weber, né? O que era uma ação estratégica ou uma ação instrumental? É a mesma coisa que uma ação racional com relação a fins, ou seja, uma ação que busca atingir finalidades utilitárias na sociedade, em geral, poder, dinheiro, prestígio, e para isso busca os meios necessários para ganhar mais dinheiro, ganhar mais poder. Então, o Habermas é um autor que resume o conceito de sistema a esses âmbitos, portanto, ao âmbito da economia e ao âmbito da administração do Estado, né? E aí ele diz, em contraposição a esse âmbito da ação econômica e da ação política, que são estratégicas ou são instrumentais, quer dizer, usam as pessoas ou as coisas como meios para atingir fins práticos, em contraposição a isso existe o mundo da vida, diz o Habermas. O que é o mundo da vida? É aquele âmbito das ações cotidianas em que as pessoas não estão buscando diretamente essas finalidades utilitárias, em que elas procuram apenas agir expressando valores estéticos, valores éticos, trocando suas opiniões, mas sem diretamente estarem dirigidas por dinheiro e por poder. E aí o Habermas diz, o direito tem uma função ambígua nessa sociedade, porque o direito tanto pode servir para bloquear a colonização do mundo da vida pelos sistemas econômico e político, quer dizer, o direito pode colocar limites daquilo que pode ser comprado e vendido no mercado. Bom, um exemplo muito banal você não pode vender e comprar órgãos humanos no Brasil, né? Você não pode comprar e vender a liberdade das pessoas. Ninguém pode, vamos dizer, a pessoa foi condenada a uma pena de prisão e ela não pode vender ou comprar sua liberdade, a não ser nos casos de fiança, mas em geral no Brasil, nos crimes você é preso, você não pode comprar e vender a pena de privação da liberdade. Bom, são limites que o direito coloca a áreas que não podem ser submetidas à lógica do lucro, dos preços, das trocas de mercado. Da mesma forma, o direito pode bloquear certos âmbitos a influência do poder estatal, burocrático, especialmente. Então, aqueles direitos fundamentais mais básicos, liberdade de expressão, proteção da intimidade, da vida privada, da liberdade religiosa, da liberdade comercial, todos esses são âmbitos em que o poder político não pode invadir, até a liberdade profissional. O Estado não pode te obrigar a exercer uma determinada profissão, não pode obrigar você a adotar certa religião. Então, o direito tem essa função, esse papel importante de bloquear o mundo da vida, que é esse âmbito do que o Habermas chama de ação comunicativa, que é voltada a expressar valores, e que está no plano da vivência cotidiana das pessoas. O direito bloqueia esse plano da vida da invasão pela política e pela economia, ou pelo poder e pelo dinheiro. Mas o direito também tem um papel ambíguo, como eu falei, porque o direito pode servir para reforçar essa colonização do mundo da vida. Ou seja, vamos supor que haja uma legalização do comércio de órgãos no Brasil. Eu não lembro, eu vi uma notícia essa semana que parece que tem uma discussão no nosso Congresso sobre isso, sobre permitir o comércio de sangue ou de órgãos humanos, enfim,
com alguns limites, mas o fato é, o direito estaria servindo para, num campo que é o campo da moralidade, da privacidade, da intimidade, até do corpo, da inviolabilidade do corpo humano, e ele estaria servindo para legalizar um comércio, ou seja, para submeter esse campo ao imperativo econômico. Ou nos regimes autoritários, os regimes autoritários, evidentemente, também têm direito e podem servir para impor aos seus cidadãos obrigações como uma religião oficial do Estado, ou limitar a sua liberdade profissional, exigir que os cidadãos exerçam determinadas profissões, ou pelo menos durante um período da sua vida. Enfim, o Estado estaria impondo poder de maneira a colonizar o mundo da vida pela política. Isso num regime mais autoritário, e nos regimes mais neoliberais, libertários, haveria tendência de colonização do mundo da vida pela economia, né? Tudo passa a ter uma forma econômica. Até a ciência, a educação, a universidade, passam a ser submetidas a uma lógica empresarial, passam a ser geridas como empresa em busca do lucro, buscando mais clientes, buscando índices de produtividade entre os professores, entre os alunos, tudo mais. Isso seria uma forma pela qual o direito serviria para reforçar esse movimento de colonização do mundo da vida. Então, o Habermas, esse autor que vai dizer que o direito tem esse papel ambíguo na relação entre o sistema político e econômico de um lado e esse plano, que é o plano das artes, da ciência, da moralidade, que é o que ele chama do mundo da vida, em contraste com os sistemas. Como vocês vão ver na próxima aula, que é essa aula que está gravada, sobre teoria dos sistemas, tem outros autores que vão adotar um conceito de que a sociedade basicamente se divide em 4 subsistemas. Então, é o caso do Parsons, que Parsons foi um sociólogo americano que trouxe para a sociologia essa ideia de sistemas, que já era uma ideia usada na física, na biologia, mas o Parsons achou útil trazer para a sociologia essa ideia de que as ações sociais se combinam com as estruturas e geram certos efeitos cíclicos, vamos dizer, de retroalimentação, de feedback, e, portanto, vão formando sistemas que buscam a sua própria conservação. E aí, dizia o Parsons, a gente pode dizer que existem basicamente 4 grandes subsistemas: a economia, a política, o sistema social e a cultura, ou o sistema cultural. E aí a gente tem um outro autor posterior ao Parsons, que foi aluno do Parsons e foi contemporâneo do Habermas. O Habermas ainda está vivo. O Luhmann, que é esse outro autor, morreu em 98, mas o Luhmann vai adotar um conceito de sistemas bem amplo para dizer que a sociedade se subdivide em muitos sistemas. O próprio direito seria um sistema autônomo, a ciência, os esportes, a educação, a religião, a política, a economia, enfim, os meios de comunicação de massa, as artes. Então, todos partem um pouco dessa tradição influenciada pelo Max Weber sobre o que é a ação social, o que são as formas de dominação social. Mas o Luhmann, especialmente, é um autor que vai tentar abrir mão do conceito de ação e trocar pelo conceito de comunicação. Porque o Luhmann vai dizer, ação é algo que... O que é ação? Ação parece que implica que o sujeito consegue determinar racionalmente o que ele quer fazer e realizar na sociedade o que ele planejou. Então, existiria uma certa confusão, diz o Luhmann, no conceito de ação, entre o sistema psíquico e o sistema social, entre aquilo que é pensado e aquilo que é comunicado na sociedade. E por isso o Luhmann vai preferir o conceito de comunicação ao conceito de ação. O Luhmann vai dizer, os seres humanos estão fora da sociedade enquanto corpos com suas mentes e com o seu organismo, enquanto sistemas biológicos e psíquicos. Eles estão fora da sociedade. A sociedade só é o conjunto de todas as comunicações possíveis. Então, nisso, o Luhmann vai contra o Max Weber e vai contra o Habermas,
que adota um conceito meio ambíguo, que não é nem de ação nem de comunicação. Essa ideia da ação comunicativa. Porque o Habermas diz que a ação comunicativa é aquela que é voltada ao entendimento intersubjetivo, à formação do consenso social, que tem a ver justamente com a esfera do que é a definição da verdade pela ciência, o que são os valores morais ou estéticos, enfim. E, portanto, o Habermas fala de ação comunicativa, enquanto o Luhmann fala só de comunicação. Mas, avançando um pouco aí, a partir da pergunta do Fernando, é o que vocês vão ver nessa aula que está gravada aí sobre teoria dos sistemas. Se alguém assistiu mais alguma coisa dessa aula, também pode perguntar, não tem problema. Obrigado, viu, professor? Nada. Mais alguém, pessoal, tem alguma colocação aí? Alguma pergunta, algum comentário de aulas anteriores? Vamos fazer o seguinte, eu vou começar a falar, então, dando um panorama geral. A hora que surgir alguma pergunta, algum comentário, escrevam aí no chat, ou podem levantar a mão ou abrir o microfone, que aí eu passo a palavra. Mas, então, vou tentar começar um panorama aí para refrescar a memória de todos depois da interrupção do curso. Bom, a gente viu lá no comecinho os chamados, que eu chamei precursores da sociologia, que eram aqueles autores que dão elementos para a formação da sociologia, quando ela ainda não era uma disciplina autônoma, mas são autores cuja metodologia já não é mais totalmente influente hoje em dia, já ficou um pouco anacrônica, como o caso do Montesquieu, do Comte, do Spencer. O Montesquieu, comentei que ele discutia, para chegar no grande tema do espírito das leis, que é o tema da separação de poderes, de que um poder deve bloquear o outro poder, por isso que a soberania deve ser dividida entre poderes que se contêm um ao outro. O Montesquieu, para chegar a isso, ele fazia uma correlação entre as formas de governo, o número de habitantes de um país e até o clima daquele país. Quer dizer, o que é típico, quais são as formas de organização do poder típicas de um pequeno país? Bom, um pequeno país pode ter até uma forma de governo mais direta, mais participativa. Um grande império depende de um poder mais centralizado. É difícil você ter uma república ou alguma forma de participação, de democracia representativa, que seja ainda num território muito extenso. Então, o Montesquieu é um autor que começou a fazer essas correlações entre formas jurídicas e dados da sociedade, inclusive dados naturais, como território, demografia e clima. Já o Comte tem duas faces importantes, né? Tem aquela face da sua teoria, que acabou sendo uma face mais ideológica, no sentido de que o Comte era um grande entusiasta da sociedade industrial, que começou a partir da Revolução Industrial, ou especialmente a partir do século XVIII, XIX. Dizia ele, é uma sociedade baseada na ciência, que vai superar aquelas sociedades baseadas no espírito militar ou em crenças religiosas, metafísicas. A sociedade baseada na ciência é mais racional, mas ela também gera desigualdades, como as desigualdades entre capital e trabalho, e, portanto, essa sociedade depende de um Estado forte, dominado por uma elite ilustrada, que conduza a massa mais ou menos ignorante às luzes, a sua educação, a sua inserção na ordem social, e o Estado deve ajudar também a arbitrar um pouco os direitos
desses trabalhadores em relação aos empregadores, por exemplo, fazendo com que os empregadores, o Estado não deve abolir a propriedade privada, mas deve impor deveres de solidariedade aos proprietários das grandes indústrias. Bom, esse é um lado do Comte que teve influência muito grande, inclusive no Brasil, especialmente a partir do Exército Brasileiro. Então, mas a visão positivista também influenciou o movimento republicano, considerar que a república era mais racional que a monarquia, que é baseada no princípio de tradição. Influenciou o abolicionismo, porque o Comte era um autor contrário às teorias racistas tão comuns na Europa no século XIX. Influenciou também toda a questão trabalhista no Brasil, até depois a década de 30, com Getúlio Vargas, que foi um autor influenciado pela presença do positivismo no Rio Grande do Sul, a partir do Júlio de Castilhos, que durante toda a República Velha foi recorrentemente governador do Rio Grande do Sul. Bom, então esse é um lado do Comte em que a sua teoria social perdeu influência sobre outras teorias socialistas ou liberais ao longo do século XX. Por outro lado, a ideia do Comte de que, metodologicamente, a sociologia deveria se basear em dados empíricos, deveria ser uma ciência da sociedade no sentido tão preciso quanto eram as outras ciências naturais, é uma ideia que, de uma forma ou de outra, vai continuar existindo e sendo muito influente naquilo que a gente chama da pesquisa empírica ou das ciências sociais positivas nesse sentido de empíricas, ou seja, aquelas pesquisas econômicas ou de ciência política ou de sociologia que se baseiam muito em métodos empíricos, em pesquisa de opinião, em observação de campo, em estatísticas, e que procuram achar, então, evidências concretas para formular as suas hipóteses e as suas teorias sobre fenômenos sociais específicos, né? Esse que é um ponto interessante. O Comte tinha essa visão positivista de que a teoria deveria ser baseada na empiria, mas ele mesmo, Comte, ao construir a sua teoria social, tinha uma visão muito abrangente e quase filosófica, que fugia também um pouco às evidências empíricas, e ele incluía também aquilo que ele considerava que deveria acontecer na sociedade. O que a gente tem de pesquisa do que a gente chama de ciências sociais positivas hoje em dia, pesquisas econômicas, políticas, como eu disse, são pesquisas sobre fenômenos muito mais específicos e situados, que, portanto, têm essa influência positivista e empiricista, mas não tem a influência da parte da filosofia, da teoria social do Comte, ou da ideologia que está por trás da grande teoria da sociedade do Comte. Por isso que eu coloquei também nessa categoria de precursores da sociologia. Enquanto o Marx, o Weber e o Durkheim, de certo sentido, também são precursores, porque eles são autores que estavam fazendo sociologia quando ainda não era uma disciplina estabelecida. Mas talvez fosse melhor chamá-los de clássicos da sociologia, no sentido de que eles, sim, foram incorporados e são até hoje usados, tanto as suas teorias quanto os seus métodos são a base de quase tudo que se faz hoje nas ciências sociais, não só na sociologia, como na ciência política, na economia política também, enfim, na sociologia jurídica também, evidentemente. Então é só uma questão terminológica, não é para a gente se preocupar com isso, é muito mais importante a gente se preocupar com o conteúdo, né? E com aquela comparação que eu tentei fazer nas aulas entre a visão geral de sociedade desses autores, o método que esses autores propõem e a visão de sociologia jurídica deles e também as suas influências no Brasil. Então, para lembrar um pouco, o Marx, o grande princípio metodológico aí do Marx para a sociologia as ideias, as representações, as formas jurídicas, inclusive,
têm que ser explicadas não pela coerência interna, por uma evolução filosófica das ideias, mas pela relação entre essas formas institucionais e ideológicas, o próprio Estado, o direito, a religião, a arte, a literatura, a ciência. Tudo isso teria que ser explicado não pelo seu próprio desenvolvimento interno, mas pela relação entre essa superestrutura e a base econômica formada pelas relações materiais de produção. E a partir dessa visão materialista ou histórico-materialista do estudo sociológico, o Marx chegou ao conteúdo da sua sociologia, que é a visão de um conflito entre as relações materiais de produção e as forças de produção, quer dizer, entre as classes sociais, no fundo, e as tecnologias. Para dizer, sempre, em um momento normal, o tipo de organização social que a gente tem, de relações entre classes ou camadas sociais que a gente tem, corresponde ao estágio de desenvolvimento da tecnologia na época. Então, quando se descobriram as tecnologias para dominar a agricultura e promover a irrigação agrícola, a gente tem a formação dos grandes impérios na Antiguidade, na Idade Média também, e as relações materiais de produção correspondentes a essas tecnologias eram relações do que o Marx chamava do modo de produção escravista, aliás, o modo de produção asiático, baseado em alguma forma de trabalho forçado, compulsório, escravo. Mas existe um certo momento na história em que a tecnologia evolui até certo ponto, em que as relações materiais de produção já estão impedindo esse progresso tecnológico. Então, o que vai acontecer é uma revolução, é um conflito social forte que vai transformar a relação de classes num novo modo de produção, permitindo, então, que a evolução tecnológica caminhe para frente. Bom, então, na Europa feudal foram dominadas novas técnicas de produção agrícola que já não dependiam do trabalho escravo, dependiam de um trabalho servil, em que, tudo bem, já era possível se dar um pedaço de terra para o camponês, ele podia ter aquele lote de terra, ele podia ficar com uma parte da produção que ele tinha, mas ele tinha que entregar outra parte da produção na forma de um tributo para um senhor feudal. E com a Revolução Industrial, que é o que mais interessa ao Marx, foi necessário concentrar os meios de produção. Aquilo que era uma produção feudal para subsistência, ou que era uma produção artesanal, doméstica, a tecnologia foi evoluindo, mas foi para você conseguir fazer uma produção, comprar máquinas, a manufatura mecanizada a partir da Revolução Industrial, para você conseguir produzir de maneira eficiente, usando máquinas, você precisa ter um grande investimento, você precisa de capital. E aí, portanto, para que seja possível esse progresso tecnológico que é trazido pela mecanização da produção, vão ser rompidas as relações feudais, do modo de produção feudal, e vai existir a origem de um novo modo de produção, que é aquele que diferencia entre burgueses e proletários. Mas o próprio capitalismo vai avançando a tal ponto que as tecnologias vão ficando cada vez mais complexas, vão exigindo um investimento cada vez maior, as empresas bem-sucedidas vão comprando aquelas ineficientes, ou as ineficientes vão falindo, os mercados vão ficando cada vez mais concentrados na mão de poucas empresas, de oligopólios ou de monopólios, até se chegar ao ponto em que previa o Marx, em que praticamente você vai ter meia dúzia de proprietários dos meios de produção, burgueses, para quase 100% da população sendo empregada desses burgueses. E, portanto, vai se criar a condição para uma revolução socialista em que, como os meios de produção já estão muito concentrados entre poucas pessoas, o mais eficiente vai ser concentrá-los na mão de uma só pessoa, do Estado, e o Estado vai ser tomado pelos
proletários, quer dizer, primeiro os proletários vão tomar o Estado e vão estatizar os meios de produção e, enfim, implementar o socialismo, e depois podem acabar até com o socialismo, acabar com o Estado, acabar com a propriedade privada e se organizar numa forma de produtores livres, sem relações de propriedade, que é o caso do comunismo. Bom, e isso teve muita influência no Brasil, em discussões, primeiro, sobre, mas será que o Brasil sempre foi uma sociedade capitalista? Se a gente tomar um marco aí convencional de que o Brasil começa a partir da invasão portuguesa, ou da colonização portuguesa, que seja, é a época do capitalismo, do que se chama capitalismo comercial na Europa, no mundo atlântico. Mas aí a discussão, a nossa colonização tinha características capitalistas, porque ela se inseria no comércio transnacional, transatlântico, de escravos e de matérias-primas, cana-de-açúcar, depois borracha, depois café, e também usou o ouro das Minas Gerais. Quer dizer, por ter esse caráter de exportação, a nossa colonização se inseria num modo de produção capitalista e, portanto, uma revolução poderia ocorrer no Brasil já em direção ao socialismo, ou a nossa colonização tinha elementos feudais por fazer uso de trabalho escravo, por se basear nessas unidades mais ou menos autossuficientes, ou muito autossuficientes, que eram os engenhos, né? Que eram os latifúndios. E, portanto, o Brasil era um país com grandes traços pré-capitalistas, pré-modernos, que ainda teria que sofrer uma revolução capitalista, né, para depois apenas ter condições de passar por uma revolução socialista, considerando essa correlação entre a tecnologia disponível e as relações sociais vigentes, né? Então, essa foi uma grande discussão, e ainda para quem adota esse parâmetro, uma leitura marxista da história brasileira. Dei o exemplo aqui, mencionei o exemplo do Caio Prado Júnior, que foi professor de economia política da nossa faculdade. E do campo do direito, a gente tem discussões de que se o direito, como a gente conhece, como a gente estuda numa faculdade de direito, esse direito codificado, legislado, é algo que apenas existe no capitalismo e vai deixaria de existir numa sociedade comunista, porque deixaria de existir a propriedade privada e deixaria de existir o Estado, ou não, ou o direito ainda assim teria um papel para desempenhar nessa sociedade já sem Estado e sem propriedade privada. E aí mencionei alguns autores, como o Stuttgart e o Pachucanes, dois autores soviéticos, um deles caminhando na linha de que o direito ainda seria uma ferramenta importante para o socialismo, pelo menos, para essa transição do capitalismo ao comunismo, e o Pachucanes dizendo que o direito, como a gente conhece, essa ideia de uma ordem jurídica, um direito objetivo, que reconhece direitos subjetivos, isso seria simplesmente a forma jurídica do capitalismo. Então, o direito, como a gente conhece, seria só uma manifestação do capitalismo, porque você dizer que todo mundo tem direitos subjetivos é você dizer que tudo tem a forma de mercadoria na sociedade, inclusive o trabalho pode ser comprado e vendido como uma mercadoria qualquer. Mencionei também na aula sobre Marx outras correntes aí, como o Gramsci, que é um autor que vai dizer, bom, além de você ter a base econômica e as ideias, as ideologias, você tem o Estado, que concentra meios de coação física, e você tem a sociedade civil, que é onde se forma a hegemonia, onde se formam as ideias predominantes. Então, as ideias não são só um reflexo da estrutura econômica, as ideias se formam também na disputa que existe na sociedade civil,
que, por sua vez, tenta conquistar o poder do Estado para impor suas ideias, para reforçar sua hegemonia mediante o poder do Estado. Mencionei também os autores da Escola de Frankfurt, que estudaram o direito ou que estudaram a sociedade, criticando fenômenos autoritários, né? E vendo esses fenômenos como deturpações máximas do capitalismo, que seriam piores, obviamente, do que uma própria sociedade capitalista representativa ou democrático-burguesa. E aí a gente chegou no autor ao qual eu dei mais ênfase, que é o Max Weber, porque o Max Weber é aquele que dedicou mais atenção especificamente ao direito e as aulas gravadas anteriores sobre evolução do direito têm influência do Max Weber e de autores que seguiram a sociologia jurídica do Max Weber. Então, o grande conceito metodológico do Max Weber é essa ideia de tipos ideais. A realidade empírica é muito diversa. Eu tenho que criar certas tipologias puras que simplificam a realidade, enfim, para criar certos conceitos, e na hora de voltar a aplicar esses conceitos na realidade, aí eu consigo identificar as combinações que existem. Por exemplo, aí entrando um pouco no conteúdo da sociologia geral do Weber, as combinações que existem na prática entre os vários tipos de ação social e os vários tipos de dominação legítima. Quer dizer, uma pessoa pode orientar as suas ações voltadas aos outros, voltadas às relações com as outras pessoas. A gente pode se orientar para obter finalidades práticas, dinheiro, poder, aquela ação racional com relação a fins, sobre a qual eu comentei. Ou a pessoa pode se orientar racionalmente em relação a valores, querer defender, concretizar certos valores. Ou uma pessoa pode agir de modo puramente afetivo, ou ainda pode agir seguindo rotinas, tradições, costumes. Claro, e aí na prática a gente vai identificar que elemento prevalece sobre qual em determinada situação empírica, mas esses são os 4 tipos puros de ação social. E o Weber falava também de 3 tipos puros de dominação legítima, dizia ele. Poder é a habilidade, a pretensão de impor a sua vontade. Mas dominação é não só essa pretensão de impor a sua vontade, mas também é a probabilidade de encontrar obediência aos seus comandos, né? Então, a dominação é o poder, mas a probabilidade de encontrar obediência no exercício desse poder. E essa obediência, dizia o Weber, é muito facilitada se for cultivada uma crença na legitimidade, ou seja, se for cultivada uma crença naqueles que devem obedecer ao poder, de que eles têm o dever, de que eles encontram motivos para obedecer ao comando de alguém e, portanto, restringir a sua ação pelo exercício da dominação de um terceiro, né? E aí são 3, basicamente, os grandes motivos pelos quais as pessoas encontram razões para obedecer. Ou porque quem está dando ordens foi autorizado por uma ordem jurídica, que é o que o Weber chamava da dominação racional legal, ou porque quem está mandando foi posto nesse lugar por algum costume, por alguma tradição, é o mais velho do grupo, é aquele que vem de uma dinastia, de uma família já considerada tradicionalmente como comandante daquele grupo, ou, finalmente, se obedece a um líder por suas qualidades pessoais extraordinárias, por se considerar que ele é um gênio, um santo, um herói. E essa seria a dominação carismática, né? Mas vai dizer o Weber, essa dominação carismática é muito instável, porque as pessoas podem deixar de atribuir essas qualidades excepcionais à pessoa do líder, e também porque o líder morre, e aí como é que fica a sucessão desse líder carismático? Portanto, o Weber dizia, tem uma tendência a que o carisma se transforme ou se combine ou com a tradição, e aí tudo bem, você pode dizer que o grande fundador de um país
tinha uma qualidade carismática e impôs seu domínio por suas qualidades pessoais, mas depois os seus sucessores vão ser os membros de uma dinastia determinada. Então, o carisma acabou sofrendo um processo de tradicionalização. Ou também o líder carismático passa a se submeter a eleições. E aí a gente chega a um cenário bem próximo e contemporâneo, que é o seguinte, a aclamação, a eleição plebiscitária de um líder, que dá uma legitimidade democrática a esse líder, mas a legitimidade não vem diretamente do carisma, vem da eleição. É claro que o carisma vai favorecer essas qualidades excepcionais de comunicação, de empatia, com o líder, vão favorecer a eleição, mas a gente obedece um presidente, tendo ele carisma ou não, por conta dele ser a autoridade que foi eleita seguindo determinados procedimentos regulados pelo direito, né? De modo que a dominação racional, legal, baseada em regras, é muito importante. Por um lado, por conta desses procedimentos eleitorais, e, por outro lado, pela formação da burocracia profissional no Estado, né? A gente está falando do Estado, mas também a empresa, a igreja, tem a sua burocracia profissional. O que é? É esse conjunto de funcionários que são selecionados de maneira competitiva, que são selecionados por seu conhecimento técnico, por exemplo, por um concurso, que são contratados e que estão separados dos meios administrativos. Quer dizer, mesmo o administrador de uma grande companhia privada, ele não é o proprietário dos meios de produção daquela companhia, muito menos os trabalhadores. E também o funcionário público, ele não é o proprietário do ministério, do órgão, da autarquia na qual ele trabalha. Então, ele usa esses meios administrativos, cumprindo uma função pública e buscando atender de maneira impessoal o público, né? Os clientes de uma empresa ou os cidadãos do país. Bom, mas e aí aqui a gente tem dois pontos importantes. Primeiro, é a vinculação dessa ideia de burocracia profissional e da dominação racional legal a um certo tipo de direito, que é o direito autônomo, ou é o Estado de Direito, ou é o formalismo jurídico. Quer dizer, essa ideia de um sistema jurídico baseado em regras gerais e abstratas, especialmente em leis que se voltam a classes de pessoas e a tipos de conduta abrangentes, e que vão sendo concretizadas essas normas, desde a Constituição até chegar à lei, depois da lei, na criação de regulamentos administrativos, até chegar a uma sentença judicial que também procura tratar os cidadãos de maneira igualitária. Então, a dominação racional legal está ligada à ideia de um sistema jurídico, de um formalismo jurídico. E por outro lado, a gente tem a discussão no Brasil se a nossa burocracia pública, especialmente, tem realmente essas características de impessoalidade, de profissionalismo, de conhecimento técnico, de objetividade, ou se ela tem traços do que o Weber chamava de patrimonialismo, que seria uma forma de dominação tradicional, em que os próprios funcionários do Estado não são selecionados pelo seu conhecimento, mas são selecionados por vínculos, dizia ele, de piedade, de favor, de dependência, de confiança, de família com o chefe do Estado, ou até mesmo são escravos, né? Enfim, mas não são selecionados de maneira livre e competitiva por meio de um concurso e de uma contratação. Prestam favores, no fundo, ao chefe do Estado, né? Ao líder. E dizia o Weber, esse tipo de patrimonialismo não é compatível com o desenvolvimento do mercado numa economia industrial. Só é compatível com o mercantilismo, que era justamente aquela situação em que o Estado concedia privilégios para certas companhias mercantis. Então, você tinha uma certa combinação
entre dinheiro e poder do Estado e dos privados. Esse patrimonialismo permite a venda de cargos públicos, a negociação, a troca de favores dentro do Estado, relações privilegiadas de fornecimento de bens e serviços ao Estado, e também é típico daquelas economias baseadas nas plantations, nas colônias, nos latifúndios escravistas, em que você tem uma atividade comercial importante, mas não tem, por exemplo, o desenvolvimento de um mercado de trabalho assalariado, né? Isso é o que dizia o Weber. E aí alguns autores, especialmente o Sérgio Buarque de Holanda e o Raimundo Fauro, trouxeram essa ideia de patrimonialismo no Brasil, para descrever a história do Brasil. O Sérgio Buarque usava o conceito de patrimonialismo muito mais para descrever uma privatização do Estado, para dizer como a nossa burocracia não é 100% profissional, ela pode ser comprada, capturada por interesses privados, ou seja, pelo poder econômico privado, e, portanto, deixa de tratar de maneira impessoal todos os cidadãos, é suscetível a privilegiar o poder econômico. E o Raimundo Fauro dizia quase que o inverso, que esse patrimonialismo implica não a invasão do Estado por interesses privados do mercado, por exemplo, do poder econômico, mas, pelo contrário, o patrimonialismo implicaria no Brasil a formação de um estamento dentro do Estado, o que o Raimundo Fauro chamava de um patronato político, um conjunto de funcionários públicos e de políticos mesmo, representantes políticos, que acabam dominando o Estado e vendendo favores e criando vantagens pessoais para si dentro do Estado, e também vendendo, como se fossem favores, as funções do Estado em troca de dinheiro, em troca do aumento do seu próprio poder dentro dessa estrutura do Estado. E, portanto, a gente teria o que o Fauro chama, a partir do que o Weber também diz, que a gente teria um capitalismo político, um capitalismo politicamente orientado, ou seja, orientado mais pelas regulamentações, pelas licenças, pelas isenções, pelas dificuldades e facilidades criadas pelo Estado, do que orientado pelas trocas livres entre agentes privados no mercado. Então, é dessa forma que o Max Weber influencia a discussão sobre o Brasil. E aí, só para... Deixa eu projetar aqui rapidinho. O que foi objeto das duas últimas aulas foi tentar atualizar essa visão do Max Weber, atualizar e expandir e tentar criar uma certa tipologia da evolução do direito. Eu coloquei lá nos slides, se vocês verem, um esquema que fala, na verdade, de 3 grandes fases. Deixa eu ver se consigo projetar aqui. Tentando simplificar ao máximo, 3 grandes tipos de direito, né? O direito costumeiro, o direito administrativo repressivo, ou que eu chamei na aula de direito autoritário, e o Estado de Direito. Mas aí dentro do Estado de Direito a gente poderia diferenciar uma fase mais liberal, clássica, do século XIX, uma fase do Estado social, no século XX, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, até os anos 70, e depois uma fase de globalização econômica, neoliberalismo, chegando à situação contemporânea de uma sociedade mais digitalizada, né? E se a gente for ver, dá para usar esses 3 tipos de direito, tanto para, enfim, criar essa tipologia histórica, quanto para dizer que hoje em dia existem formas costumeiras de direito, existem formas de direito autoritárias e existem ordens jurídicas, além do Estado Nacional, que criam sistemas jurídicos autônomos. Então, qual que seria, tentando de maneira rápida e simplificada, falar um pouco das diferenças? Claro, o direito costumeiro é aquele baseado em normas que não são explícitas, que são garantidas dentro de pequenas comunidades, pelo compartilhamento oral de tradições, né?
e por julgamentos caso a caso. Já os grandes impérios passam a se basear num direito centralizado, um direito positivo, criado por decisão, especialmente do príncipe, do imperador, do faraó. Mas é um direito que simplesmente comunica, impõe essas decisões do líder político a partir de uma burocracia patrimonial, ou seja, dos funcionários de confiança desse líder. E o que caracterizaria o nosso sistema de direito moderno é o fato de, além de você ter um direito positivo, quer dizer, posto por decisão de autoridade, ele ser um direito que procura ter critérios para conter, limitar o próprio poder. Quer dizer, é um direito que é mais criado segundo as próprias regras jurídicas do que segundo uma simples vontade política de quem seja o governante na ocasião. Tudo bem, você pode reformar a Constituição, mas você tem que obedecer os limites, as cláusulas pétreas, tem que obter o quórum necessário no procedimento para aprovar uma emenda constitucional. Você pode ampliar ou reduzir determinados direitos, mas isso tem que ser feito por meio de emenda constitucional, em alguns casos, de lei complementar em outros, de lei ordinária em outros casos. Então, tudo que a gente estuda um pouco na disciplina de introdução ao estudo de direito, aquela ideia de que o direito é um sistema unitário, completo, consistente, e que dá para resolver todas as antinomias, dá para preencher todas as lacunas, eu tenho sempre uma solução pré-determinada por regras gerais e abstratas para todo e qualquer caso, e tenho apenas uma solução para cada caso, tudo isso caracteriza o Estado de Direito. Então, dá para a gente dizer que essas pretensões foram sendo mudadas um pouco, ainda dentro de um Estado de Direito, mas pelo avanço do Estado Social no século XX, que passou a se basear, por exemplo, não só em regras bem definidas, mas também em princípios, em políticas públicas, numa interpretação mais finalística das regras, aquilo que o Max Weber chamava do movimento de materialização do direito. Então, tudo bem, eu tenho certas regras de como eu adquiro uma propriedade privada, mas mesmo a propriedade privada tem que obedecer uma finalidade, aquilo que é chamado um valor, uma finalidade, é chamada a função social da propriedade. Então, eu vou ter que fazer um juízo para ver se naquela ocasião, mesmo que a pessoa seja o proprietário, se ele tem o direito a continuar com aquela propriedade ou se ele vai sofrer uma sanção, no limite, uma desapropriação da sua terra ou do seu imóvel. Então, esse direito do Estado Social acaba diminuindo um pouco a previsibilidade, o caráter formal, quase que mecânico, que era típico do direito liberal puro do século XIX. Se a gente pensar na globalização, no neoliberalismo, a partir dos anos 80, 90 do século XX, a tentativa vai ser desregulamentar, desconstitucionalizar, deslegalizar direitos, reduzir a legislação estatal, as constituições, e passar para o âmbito da autorregulação privada, da criação de normas pelas próprias empresas, por órgãos transnacionais, tirando, então, o poder normativo dos estados. E, hoje em dia, a gente tem um pouco uma combinação dessas tendências com a ideia, eu dei o exemplo na aula, para tratar de um tema como regulação das plataformas digitais, você não vai deixar que elas regulem por meio de autorregulação, que elas definam todas as regras de como elas devem operar, de quais são os limites da liberdade de expressão, por exemplo. O Estado vai tentar regular a autorregulação, quer dizer, criar alguma forma de corregulação entre uma agência com funcionários públicos, com representantes das empresas privadas, das plataformas digitais, tentando estabelecer um piso mínimo de regras que tem que ser seguidas no Brasil, além daquelas regras que a própria plataforma digital impõe em todo o mundo. Então, essa tipologia do direito serve também para a gente descrever um pouco o direito contemporâneo, quer dizer,
além da ordem jurídica estatal, o que a gente vê hoje são várias ordens jurídicas que às vezes colidem e a gente não tem um critério para dizer qual prevalece. Então, muitos contratos que são feitos no Brasil muitos contratos comerciais que são feitos no Brasil ou são feitos entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras não vão obedecer às leis de um ou de outro país, vão usar aquilo que é chamado lex mercatoria, que são padrões contratuais privados, globais, que são cultivados dentro dessas comunidades de negócio. O direito da internet também é organizado muito por empresas privadas, especialmente por esse Instituto para Atribuição de Nomes e Números, que fica na Califórnia. O direito do esporte, em parte, ele é criado por associações privadas e imposto aos estados nacionais também. Então, a própria ideia de um sistema jurídico passa a descrever sistemas, não só os sistemas jurídicos nacionais, mas os sistemas jurídicos que transcendem o direito nacional e que, às vezes, nem são formados por estados nacionais. O direito internacional é um direito formado entre estados nacionais. Mas esse direito transnacional privado, não. Por outro lado, a gente vê uma presença de um certo direito autoritário em temas como a regulação por órgãos técnicos do Estado ou de empresas privadas, que simplesmente comunicam as suas decisões pelo direito, mas sem contar com aquelas pretensões de se basear em uma ordem geral e abstrata que trata todos os cidadãos de maneira igual e que é criada por meio de uma lei que tem uma base representativa no parlamento. Não, muitos temas hoje em dia são regulados por órgãos técnicos do Estado ou são regulados por órgãos técnicos das empresas. Então, eu daria para aproximar isso do que eu chamei lá do direito autoritário. E, finalmente, a gente tem uma grande presença do costume, hoje em dia, seja o costume de pequenas comunidades, povos tradicionais, isolados da sociedade moderna, urbana, industrial, seja costumes de comunidades específicas, científicas, econômicas, tecnológicas. Então, a gente tem uma presença do costume importante também hoje em dia. De modo que isso nada mais faz do que ilustrar o conceito de tipos ideais do Max Weber. Quer dizer, dá para você dizer historicamente que um certo tipo prevalece em um determinado contexto histórico. Então, tudo bem, o direito costumeiro prevalecia nas sociedades mais antigas, o direito autoritário passou a prevalecer nos grandes impérios, e hoje em dia a gente tem uma tendência a um sistema jurídico autônomo, mas também, analisando só o contexto contemporâneo, dá para identificar temas de direito que são mais regulados segundo essa lógica da legislação, da representação política, das normas gerais e abstratas, temas jurídicos que são deixados para decisão não representativa, de órgãos não representativos, de órgãos técnicos da burocracia estatal ou privada, e certas áreas e temas do direito que são deixados para o âmbito do costume. Bom, era isso. Isso é um pouco o que eu quis dizer nessas duas aulas que eu deixei gravadas, na verdade, falando mais de 5 fases, né? Eu falei do direito costumeiro, como disse, direito autocrático, direito liberal, e aí separei o direito do Estado social, o direito neoliberal, globalizado, e ainda tentei dividir um pouco, comparar esse direito globalizado, que procura desregular os temas e atribuir à esfera privada, da tendência mais contemporânea, que é combinar a autorregulação privada com alguma forma de corregulação estatal. Era isso que eu tentei deixar nas duas últimas aulas. Bom, mas queria ouvir vocês para comentar algum ponto com maior profundidade, aí alguém ou alguma outra dúvida.
Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente vai ver nas próximas duas aulas são essas teorias contemporâneas. Vou falar especialmente da teoria do Luhmann, que é um autor que já, como eu disse, é um autor que nasceu lá na década de 20, morreu em 98, e procurou atualizar esses clássicos da sociologia do século XIX, comecinho do século XX, criando uma visão mais contemporânea, e muito influenciado também pela cibernética, pela informática, pela ideia de que os sistemas sociais, dá para descrever os sistemas sociais a partir das funções que esses sistemas cumprem com relação à sociedade como um todo. Então, qual que é a função do direito? Generalizar certas normas na sociedade. Então, a gente tem vários tipos de normas morais, visões políticas nos dão normas também, orientações sobre aquilo que deve acontecer no mundo. Isso que são normas, né? Orientações sobre o que deve ocorrer, ainda que não ocorra, não são previsões. Mesmo que ocorra algo contrário à sua crença religiosa, você não vai deixar de ter a crença religiosa de que aquilo era o correto, né? E julgar, portanto, como errado o que ocorreu em desconformidade com a sua crença. Então, o direito também contempla normas, mas a diferença das normas jurídicas é que elas são generalizadas além das ideologias de cada um, da religião, da moralidade de cada um, são garantidas por uma sanção organizada e são detalhadas na forma de regras escritas, de princípios, de normas escritas, né, que são aplicadas por meio de procedimentos. Bom, e com isso o direito consegue generalizar certas normas para toda a sociedade. Então, essa é uma das formas de tentar diferenciar os sistemas, por meio da sua função. A economia tem outra função. A economia tenta garantir a realização dos pagamentos, das transações, a partir da distribuição atual que existe de bens e de dinheiro, e pensando também na expectativa sobre qual será a distribuição futura desses recursos. A política tem a função de impor certas decisões a toda a coletividade. Um partido, uma associação, só consegue impor sua decisão aos seus membros. O Estado tem um âmbito maior, consegue impor suas decisões às pessoas como cidadãos, independentemente da empresa, da universidade, do escritório a qual ela pertence. Então, essa é uma forma de descrever a diferenciação dos sistemas para o Luhmann. E a outra forma é fazer uma analogia com o código, no sentido da cibernética, da informática. Um valor positivo e um negativo. Quer dizer, sempre que uma comunicação se voltar a resolver o problema, a tentar definir se algo é lícito ou ilícito, ela é uma comunicação jurídica, que pertence ao sistema jurídico. Sempre que algo for discutido em termos de poder, aumento ou perda de poder político, em termos de governo e de oposição, a gente está falando, aquilo é uma operação do sistema político. Sempre que algo for discutido em termos de dinheiro, de ter ou não ter propriedade, ter ou não ter dinheiro, é uma comunicação econômica. Então, o Luhmann vai dar ferramentas importantes para a gente compreender essa evolução da sociedade a partir dessa visão da formação, da subdivisão de sistemas sociais. E aí, mais detalhes vocês vão ver na aula. Claro que eu posso também responder alguma dúvida depois